quantidade, por exemplo, de veículos que foram apreendidos em todo o Brasil, você vê uma concentração muito maior na região Nordeste brasileira, né? Quando você, por exemplo, tem uma quantidade em outras regiões do Brasil com 80 ou com 50, você vem lá para a região brasileira em torno de 130. Tem um outro quadro menor, eu pediria só para a minha assessoria levantar o outro quadro que dá de forma mais sucinta, para eu poder, de fato, lhe apresentar aqui esses números em relação a essas apreensões. Quer dizer, você teve um volume maior e um detalhe, em ônibus, em transporte coletivo. Por que vocês concentraram mais em relação aos transportes coletivos e não aos carros de passeio? Que dia? Aonde, no período das eleições, aonde, por exemplo, você sabe que a apreensão de drogas ou coisa parecida, ela se dá muito mais em relação a carros de passeio, né? A carros menores, não a transporte coletivo. No dia da eleição foram recolhidos 5 ônibus lá no Nordeste. Vou falar para a senhora aqui. Só não posso falar a placa, depois pode ser requisitado por uma questão de respeito ao cidadão. E os 5 veículos foram: um sem habilitação, 5 ônibus, no Nordeste todinho. Um sem habilitação, o outro sem para-choque, o outro envolvido em acidente, o outro com para-brisa quebrado e outro sem espelho retrovisor. No dia da eleição, no dia 30 de outubro de 2022, a Polícia Rodoviária Federal, nos 9 estados do Nordeste, recolheu 5 ônibus e mais. Autorizou e ajudou todos os cidadãos a seguir viagem, fazendo baldeação, e todos conseguiram votar. E quando fala de ônibus, está falando de micro-ônibus, tá? Pode ser uma van daquela com 8 pessoas, 10. Eu vou repetir aqui mais uma vez uma pergunta, senhor Silvinei, acerca da reunião do dia 19. Na reunião do dia 19 de outubro, na sede da Polícia Rodoviária Federal, não houve, por exemplo, a apresentação, digamos, de um planejamento mais amplo para as duas operações, a Operação Eleições 2022 e a Operação Transporte Seguro, com o detalhamento, digamos assim, dessas regionais, dessas cidades, das ruas, do entorno aonde as cidades da região Nordeste deveria haver uma atenção mais direcionada. O senhor assegura categoricamente que não houve um privilégio, entre aspas, voltados para a região Nordeste? Isso aqui eu já apresentei, até fiz uma prévia, né, para deixar já mais esclarecido para vocês. Neste dia, nós fizemos um informe acerca da operação, que a gente tinha participado de uma reunião no Ministério da Justiça com os demais órgãos, lembrando que a operação era do Ministério da Justiça, pela COPI, e que o diretor de operações do Dejaílo faria as reuniões. E assim foi feito. Tá? Não existe nada demais nessa reunião aí, até porque o detalhamento foi feito depois. Quem escolheu os locais, senadora, porque é auditável, a perícia pode auditar, quem escolheu os locais para a viatura ficar presente, que não existiu nenhuma barreira no Brasil, nenhum bloqueio, tecnicamente, isso é mentira. Existiam viaturas em ronda, com 2 ou 3 policiais no máximo. São coisas tecnicamente distintas, né? E aí, quem escolheu, senador, os locais foram os chefes de delegacias ou os chefes do serviço de operações. São uma planilha Google que pode ser auditada por perícia e vai verificar que não foi em Brasília que escolheu os locais onde as viaturas ficariam. Ainda sobre planilha Google, como o senhor está dizendo, aqui não é Google, aqui é Ministério da Justiça. Eu quero compatibilizar com os seus números.